Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei no capítulo 24, que fala a respeito do sermão escatológico de Jesus, e agora eu vou entrar no capítulo 25, e ele vai continuar falando a respeito da escatologia, dos assuntos dos últimos dias. E logo no início do capítulo 25, Jesus ele profere uma parábola, a parábola das 10 virgens. Lembrando que no capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus ele faz algumas comparações e profere algumas parábolas. Pode ver que ele começa com a figueira, ainda no capítulo 24, depois ele fala sobre Noé, ele fala sobre o ladrão, depois ele fala a parábola do bom servo e do mau servo, e agora, neste capítulo 25, logo no início, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E ainda no capítulo 25, a outra parábola vai falar sobre os talentos. Então, pode ver que é uma sequência, comparações e parábolas. Quando ele fala sobre a figueira, é que quando a figueira está brotando, evidencia o verão está próximo. Depois ele fala sobre Noé, assim como foi nos dias de Noé. Depois ele fala sobre o ladrão, estar pronto, estar preparado para o momento da vinda do Messias. Depois ele fala da parábola do servo bom e do servo mau, aí fala do nosso serviço. Quando ele vier, o que nós estaremos fazendo para ele. E agora, a parábola das 10 virgens, ele vai falar justamente sobre a prudência com relação à volta dele. Será que nós estaremos sendo prudentes quando o Messias voltar? E a última vai falar sobre os talentos, que é a prestação de contas. Neste vídeo eu vou ficar somente com a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja bem que o foco dessa parábola, o resumo dessa parábola está aí no versículo 13. Vigiai, pois. Ele está falando de vigilância, prudência e vigilância com relação à volta do Messias, à volta de Jesus. Então ela está chamando a atenção com relação à prudência, estar prudente, vigiando com relação à volta de Jesus. E
veja bem que a noiva, ela não aparece nesse texto. Impressionante, a noiva não aparece nesta parábola. A noiva, ela está oculta. Por quê? Por que está oculta a noiva nesta parábola? Porque o foco da parábola é com relação à vigilância no momento exato da vinda do noivo, que é Jesus. Então pode ver que ele não compara, ele não faz a comparação em relação ao noivo e à noiva. Mas veja bem, logo no início, o que ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele não disse o reino dos céus será semelhante a um noivo e uma noiva. Não, ele disse o seguinte, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e que essas 10 virgens fariam parte do cortejo de um casamento, e que essas 10 virgens, elas deveriam estar preparadas no momento em que o noivo viesse, e quando ele viesse, ele reuniria com essas 10 virgens e iriam para a casa da noiva, e ali celebraria a festa de casamento conforme o costume do povo judeu. Eu não vou entrar em detalhe com relação a como é que se processava o casamento judaico. Eu estou atentando somente para os detalhes da parábola. É só você ler a respeito dos costumes judaicos com relação ao casamento, que você vai ficar sabendo. Só para vocês terem noção, o casamento judaico demorava, ele tinha um período de 7 dias em que o povo, ele festejava a festa de casamento. Então, aqui, as 10 virgens, elas estavam aguardando este momento, a vinda do noivo, para irem à sua casa para comemorar. E estas noivas que fariam parte desse cortejo, era à noite, e que elas deveriam estar com as suas lâmpadas para iluminar o caminho, com essas lâmpadas acesas até a casa do noivo, juntamente com o noivo. E pode ver que elas, como houve um atraso do noivo, eu não sei por que houve esse atraso do noivo, a parábola não diz por que ele se atrasou, mas diz que tardando o noivo, foram todas tomadas o quê? De um sono, e adormeceram. Então, devido a esse atraso do noivo, essas virgens, 10 virgens que fariam parte desse cortejo nupcial, da ida do noivo até a sua casa, e ali, juntamente com a noiva, ele celebraria essa festa, elas adormeceram. E dentre essas 10 virgens, tinham 5 virgens que a Bíblia diz que elas eram nécias. Está no versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui a palavra nécia dá a ideia de lentidão, de lerdeza, de tolice, de falta de cuidado para com aquilo que estavam fazendo. Não tinham raciocínio para com aquilo que elas estavam fazendo. Por outro lado, diz que também existiam, dentre aquelas 10, 5 prudentes. A prudência é a sabedoria prática de prever algo antes de acontecer. Ou seja, aquelas 5 virgens prudentes, antes de saírem de casa para fazerem parte desse cortejo nupcial, elas pensaram consigo mesmas: olha, vai que o noivo tarda, será que o meu azeite será suficiente para manter as lamparinas acesas? Então, o que elas fizeram? Vamos levar azeite de reserva. Isto é o que? É prudência. Prudência é a sabedoria prática para prever algo antes que esta coisa aconteça conosco. Por isso que quando
aconteceu tudo isso, que o noivo tardou, elas tinham um azeite de reserva. Para caso aconteça o inesperado, elas tenham algo para suprir a necessidade. E aquelas virgens nécias, elas não pensaram dessa forma, não agiram prudentemente, prevendo o imprevisto. Se algo acontecesse, elas teriam algo de reserva. E isto fala o que? De vigilância. Vigilância. Vigiar é você estar precavido de algo que possa acontecer. Por isso que no versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Veja bem que ele fala o dia e nem a hora. Mas os tempos nós com certeza saberemos, porque os sinais vão evidenciar aquilo que está para acontecer. Os sinais que acontecem nos dias atuais estão evidenciando que o Messias está para voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais estão evidenciando. E o que nós devemos fazer? Nós devemos estarmos como estas 5 virgens, prudentes, precavidas, preparadas para o momento exato da volta do Messias. Porque se nós não estivermos preparados, nós seremos pegos de surpresa, como foram pegos aquelas 5 virgens nécias, ou 5 virgens loucas, insensatas, de raciocínio lerdo, que não estão precavidos com relação a um acontecimento, e podem ver que no momento em que o noivo ele está vindo para ir para a sua casa, juntamente com estas 10 virgens. Claro que no momento em que ele encontra essas 10 virgens para ir até a sua casa, 5 delas não estão preparadas. 5 delas não têm azeite suficiente para manterem as suas lamparinas até a casa do noivo. Mas 5 delas estavam preparadas. E estas que estavam preparadas, elas fizeram parte desse cortejo nupcial. E pode ver que aquelas que não tinham, pediram para aquelas que tinham. E a resposta foi não. Cada um deve fazer a sua parte. Não tem como pegar emprestado. E elas saindo para ir buscar, não devemos interpretar esse texto, porque o foco da parábola é vigilância. Quando elas foram e voltaram, o noivo já tinha fechado a porta. E elas bateram na porta. E, Senhor, no versículo 11, ela diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu lá de dentro: em verdade vos digo que não vos conheço. Por isso que aí no versículo 13, eu já li, novamente vou ler: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então essa parábola aí das 10 virgens é justamente nos alertando com relação ao retorno do Messias, que nós devemos estarmos o quê? Preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá. Mas nós temos os sinais que mostram, evidenciam que ele está às portas para buscar um povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Um dia, Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele morreu na cruz do Calvário para resgatar um povo. E este povo são aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Primeiro, as pessoas têm que reconhecer Jesus como seu Salvador. Se elas não reconhecerem Jesus como seu Salvador, não adianta. Você tem que reconhecer Jesus como seu Salvador. Aí sim, você vai fazer parte desse povo que está aguardando o retorno do nosso Salvador. Por isso, enquanto é dia, vamos aguardar o Senhor prudentemente, como fizeram estas 5 virgens. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo, quando eu estarei falando a respeito da parábola dos talentos. Fiquem com o Senhor e até lá.